Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos fugir um pouquinho aí desse início de Carpini no comando do São Paulo, né? Já teve jogo treino, já trouxe algumas informações aí nas minhas redes sociais. Nós vamos trazer algumas informações apuradas sobre dois jogadores criados nas categorias de base do São Paulo, criados em Cotia, que estão prestes a renovar o contrato. Primeiro começando com o Matheus Belém, né? Informação do nosso querido Felipe Silva lá do IG Sport, ele que trouxe que o caso poderia ter uma reviravolta ali, né? E aí eu fui atrás, fui entender mais sobre a história, fui buscar, né, entender das duas partes. Matheus Belém, que foi lançado nessa temporada aos profissionais, teve chance com o Dorival Júnior, inclusive foi eleito pela televisão, pela TV Globo, no jogo entre Bragantino e São Paulo, o melhor em campo naquele período em que São Paulo perdeu muitos zagueiros, e aí o Matheus Belém acabou entrando ali numa fria. Ele inclusive jogou algumas partidas depois, mas bem pouco. E aí houve-se ali uma guerra de narrativas, tá? O ponto é, o lado do São Paulo traz que em nenhum momento teve um acordo ou um acerto para a renovação do jogador, enquanto o lado do jogador afirma que sim, que né, no começo ali houve um entrave, mas depois chegou-se a ter realmente um acerto verbal e que o São Paulo acabou não cumprindo depois, acabou sumindo. Essa foi a palavra, acabou sumindo e aí ficou aí a ver navios, né? Porque o Matheus Belém, diferente de outros jogadores, ele não tem contrato, até dele não tinha contrato até dezembro do ano passado. Ele tem contrato vigente até janeiro desse ano. Tanto é que a expectativa até, né, quando você se renova contratos com jogadores até o final de janeiro é pensando na copinha, né? Porque aí depois da copinha ali você ou o jogador vai embora ou você decide pela renovação. Mas aí depois de tudo isso, inclusive o Matheus Belém não estava na representação do elenco, mas ele voltou, né, a aparecer ali entre os jogadores que estavam treinando normalmente. E aí começou-se, né, o burburinho. E aí a gente já tinha começado aí atrás, mas aí o Felipe, como o ótimo jornalista que é, acabou dando a informação primeiro. Eu ainda estava apurando algumas questões, entendendo alguns lados ali, mas ele foi muito perspicaz e deu primeiro a informação. E aí a gente conseguiu ali um pouco mais de detalhes. E aí depois dessa guerra de narrativas, né, acabou se entrando num acordo financeiro e só estão realmente detalhes ali do tempo de contrato, do novo tempo de contrato. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, a tendência da renovação será até 2026, tá? Mas ainda não é uma coisa que a gente pode cravar. As conversas estão caminhando para isso, mas a gente não pode cravar 100% de certeza. Tanto é que eu vou até fazer um combinado aqui com vocês. Enquanto o clube não anunciar oficialmente algumas questões aí, principalmente envolvendo contratações, vamos deixar ali sempre no 99%, porque tem aquele 1% que pode acabar modificando. Mas a informação que eu tenho é de que as partes estão realmente bem conversadas por um contrato, por um novo contrato até 2026, com o Matheus Belém fazendo parte dos planos para essa temporada, não será emprestado, e aí muito por conta também da venda do Beraldo. O São Paulo esperava vender o Beraldo, mas não agora. O São Paulo esperava pelo menos mais uma temporada do Beraldo, ou pelo menos ficar com ele nos próximos 6 meses. Vender o Beraldo somente depois da Copa América. E por que a Copa América é importante? Ferrarese venezuelano e Arboleda equatoriano. Dos 4 jogadores que o São Paulo tem para a defesa, tirando o Beraldo, né? Vamos excluir o Beraldo nessa equação. O São Paulo vai ficar só com 2. Mas tendo o Beraldo, que é o titular absoluto ali, você consegue levar, consegue quebrar um galho ali com o Alan Franco, com o Diego Costa e com o Beraldo e quem sabe ali mais um zagueiro ali da base só para completar ali, só para ficar realmente. Só que com a venda do Beraldo você acabou perdendo isso. E aí o São Paulo olhou para o mercado e falou: "Pera, eu acho que eu vou ter a necessidade de contratar um novo zagueiro. O Ítalo oscilou bastante no sub-20, eu iria subir ele, mas ali ele acabou indo para a Copinha, na Copinha acabou perdendo espaço ali com o Menta por questão técnica, então acho que é arriscado a gente subir agora o Ítalo. Mas também os dois garotos, que se eu não me engano é o Lucas Loz e o Cauê, me desculpem se eu estiver errado, mas se eu não me engano é o Cauê e o Lucas Loz que estão jogando na dupla de zaga do São Paulo nos 2 jogos que o Menta jogou com a equipe titular. Os dois são muito novos, ainda tem idades ali para começar agora no sub-20, né? São 17, 16 anos, então ainda é muito jovem, então não dá para subir agora. Então aí o São Paulo fez uma análise ali e falou: preciso de um zagueiro.
E aí, né, o São Paulo deu uma olhada no mercado, viu que não teria zagueiros assim, porque seria a quinta opção, querendo ou não. Então você pensa, vou trazer um zagueiro para ser uma quinta opção, posso acabar gastando um pouco mais do que deveria. E aí começou-se a olhar, pô, mas a gente tem o Belém aqui, né? O Belém a gente tinha meio que descartado, tinha sido liberado, mas é um jogador ali de custo bem baixo em relação àqueles que a gente viu no mercado, inclusive o Wagner Leonardo, por exemplo, que fez uma boa Série B para o Vitória, foi oferecido ao São Paulo, mas o Vitória só aceitava uma oferta superior a 8 milhões de reais, então você vai pagar 8 milhões de reais para um jogador que vai ser a sua quinta opção. Então ali e o São Paulo queria no mercado um zagueiro canhoto, justamente para ter essa variação, né? Porque os quatro zagueiros que o São Paulo tem hoje são Arboleda, Alan Franco, Diego Costa e Ferrarese, ó, quase que eu esqueci. Os quatro eles são destros, então você precisava pelo menos ter como opção um jogador canhoto ali, porque taticamente, para saída de bola, faz diferença no seu elenco. E o Matheus Belém, ele é canhoto. Então ali o São Paulo foi analisando e falou: poxa, eu acho que a gente pode ficar com o Belém. Por uma quinta opção, para jogar de vez em quando, para brigar por espaço, um jogador das categorias de base que pode acabar valorizando. Acho que a gente analisou mal aqui essa situação e acreditamos ali que o Belém possa ser realmente essa opção. Então, o Belém vai ficar no São Paulo, vai renovar o seu contrato, isso a gente já pode cravar. A gente só não pode cravar de fato, trazer realmente a confirmação 100% do tempo de contrato. Eu conversei com algumas pessoas que até 2026, mas a gente ainda não pode cravar 100% enquanto o clube realmente não divulgar. Tá bom? Então, Matheus Belém, demos um check aí, explicamos toda essa situação. Aproveitando também, ele não vai voltar para a base, não vai ser emprestado nem nada, tá? Vai ficar no elenco para sequência da temporada, beleza? E vai ser muito importante, principalmente para esse período que vai vir ali no meio do ano de Copa América, onde provavelmente o São Paulo vai perder a Arboleda e Ferrarese, beleza? E ali, só para a gente matar ali os outros zagueiros, a Arboleda criou-se muita polêmica em relação a isso. Eu tenho a informação e mantenho ela de que o Arboleda vai renovar o contrato. Alan Franco não será vendido para o Independiente, por mais que o Tevez quer muito a contratação. O Independiente promete uma terceira oferta, mas o São Paulo não vai liberar. O Alan Franco confia no potencial do jogador para a sequência da temporada. Ferrari está voltando e tem treinado normalmente, tem treinado muito bem. Né? Ele já tinha voltado na temporada passada, ele jogou poucas partidas, acho que entrou em 2 partidas só, mas está 100% recuperado, vai jogar também. Diego Costa, a tendência é que o contrato dele seja renovado, mas eu vou separar um vídeo para contar alguns detalhes importantes, umas novidades bem legais em relação ao Diego Costa e essa renovação de contrato com ele, tá? Acho que a gente matou os zagueiros, esqueci de alguém, Diego Costa, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco, não, a gente falou de tudo. E só para a gente fechar nessas renovações vem a do Juan Santos, né? Atacante, jogou com o Dorival em algumas oportunidades mais aberto, no final da temporada começou a jogar de fato como centroavante, e na informação que eu tenho, eu sei que tem algumas pessoas com informações divergentes. A informação que eu tenho, o São Paulo realmente busca, monitora alguns jogadores no mercado, mas a tendência é começar a temporada realmente com o Juan e Thales Vander, tá? O Thales Vander ele tem inclusive algumas sondagens para ser emprestado. O São Paulo está analisando com muito carinho, com muita cautela essa situação e provavelmente o martelo vai ser batido agora com o Carpini. Mas a informação que eu tenho é que os dois serão os dois reservas ali imediatos do Caleri. O Caleri que vai ser o titular absoluto aí, o centroavante desse time. Falando do Juan Santos, tem contrato até dezembro de 2024. É um jogador que faz completamente parte dos planos. Então, todo mundo ali, o entorno dos dirigentes, da comissão técnica, sempre gostaram do Juan. Porque, assim, como eu posso falar até para vocês, sem até acabar diminuindo até o próprio jogador. O Juan, ele pode não ser um centroavante, por exemplo, nível Hendrick, nível Marcos Leonardo, nível Vitor Roque, para a gente pegar os centroavantes que acabaram sendo revelados aqui no futebol brasileiro nos últimos anos. Mas ele pode ser um centroavante útil na visão da comissão técnica, na visão da diretoria, que é um cara que pode amadurecer, que nos treinos mostra muita qualidade, que faz parte de um processo de maturação do jogador. Inclusive, conversei com uma pessoa que trabalha ali no Morumbi, que esteve
que está no São Paulo há alguns anos já, então fez parte aí de algumas gerações. Ele fala muito do Brenner. Toda vez que a gente conversa sobre o Juan, ele fala do Brenner. Ele fala, pô, Alex, só lembrar do Brenner. O Brenner, quando ele entrava, ele não ia tão bem. No Fluminense, ele não foi bem também. Era um cara que era cobrado, porque na base ele era ainda mais fenômeno do que o Juan Santos era, mas no profissional não tinha vingado, não vingava, não vingava, até que chegou um momento, depois de ele rodar tanto, 3 anos depois do Brenner ter subido, aí sim ele conseguiu se desenvolver e conseguiu ser importante no São Paulo em 2020 e acabou depois sendo vendido para o FC Cincinnati. Ele pega muito o exemplo do Brenner, sabe? Então, talvez é nesse momento, né, de você ter uma paciência, um cara que treina bem, talvez o empréstimo poderia ser uma boa nesse quesito, mas o São Paulo precisa preencher algumas necessidades no seu elenco, não conseguiu no mercado, então já que tem o Juan vai acabar jogando, inclusive fez gol no jogo treino deste sábado, então é um cara ali que o São Paulo, por mais que possa não apostar as 1000 fichas de que será um grande jogador, entende que pode ser um jogador útil, aquele jogador que, ao invés de você ir no mercado, por exemplo, buscar um Erisson, buscar um David, você pode deixar o Juan ali, né, se desenvolver, se maturar, e aí depois você pode acabar vendendo ele por algum valor importante, tá? Mas aí as conversas já se iniciaram, pelo que eu ouvi também, a tendência de uma renovação por mais 2 anos, por mais ali até 2026, a renovação de contrato do Juan, ele que tem sido bem utilizado na última temporada, a tendência é se ganhar ainda mais minutos no Paulistão, as conversas caminham bem, tá? Inclusive teve alguns rumores ali de que o Ajax estaria interessado no jogador, a informação que eu tenho é que o Ajax chegou a sondar realmente a situação dele, mas lá atrás, há pelo menos um ano atrás, e depois nunca mais se sondou, e também não tem outros clubes fazendo proposta oficial ou sinalizando uma proposta oficial para o Juan. Então o Juan vai ter meio que mente vazia ali realmente para só focar no São Paulo e nessa renovação de contrato, e a tendência é que nos próximos dias a gente tenha uma evolução nesse sentido com o Juan renovando o seu contrato. Tá bom? Então, são essas as informações do São Paulo de hoje. Prometo aí nos próximos dias trazer cada vez mais informações para vocês. A gente está buscando aí trazer as informações cada vez mais apuradas, cada vez mais histórias contadas, né? Entendendo todos os bastidores. E aí a gente vai conversar bastante aí nos próximos dias. Tá bom? Até a próxima. Valeu. Tchau.